O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, voltou a Israel e se encontrou novamente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades. O ministro da Fazenda israelense disse a Blinken que essa guerra será longa. A nossa correspondente Mariana Janjacmo está conosco ao vivo e ela tem os detalhes. Mariana, conta pra gente. Oi, boa tarde a todos. Pois é, olha, a informação que chega agora, a informação importante, é de que Blinken e Netanyahu tiveram que ficar 5 minutos num bunker por causa de sirenes que tocaram durante a reunião deles em Tel Aviv, em Israel. Então eles foram até lá, precisaram entrar no abrigo, ficar nesse bunker por 5 minutos, depois saíram e continuaram a reunião em um dos centros de comando de Israel. Antony Blinken disse mais uma vez que Israel tem o apoio dos Estados Unidos, o direito e a obrigação de se defender, e o ministro, então, Yoav Gallant, disse que essa será uma guerra longa e que o custo será alto, mas que valerá a pena, porque é uma guerra que está acontecendo para defender os valores do povo judeu, os valores que Israel também compartilha com os Estados Unidos. Então, Antony Blinken, mais uma vez em Israel, demonstrando ali o apoio dos Estados Unidos, a viagem longa de Antony Blinken. Ele já conversou também com aliados dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, da Jordânia, do Catar, do Bahrein. Então, Blinken faz uma viagem para conversar com os aliados ali da região, tentar demonstrar uma união frente, a esse conflito, e principalmente para evitar que outros agentes aí tentem entrar, conseguir algum tipo de vantagem nesse momento de vulnerabilidade de Israel. Aí, claro que a gente está falando do Irã, então os Estados Unidos tentam construir essa espécie de frente, para defender Israel, e aí nisso a presença de Antony Blinken é muito importante para realmente mostrar que os Estados Unidos estão lá, estão com esse apoio. Inclusive, a fala também do ministro israelense mencionou isso, mencionou o equipamento militar dos Estados Unidos, disse que agora, mais do que nunca, o mundo consegue ver que os Estados Unidos estão com Israel, e prova disso é que a bandeira dos Estados Unidos está navegando pelo Mediterrâneo, então fazendo ali, claro, alusão aos porta-aviões que os Estados Unidos mandaram, ao equipamento que os Estados Unidos mandaram. É importante a gente lembrar que esse ataque do Hamas foi um grande golpe para a reputação de Israel, para a imagem de Israel, para a imagem de Benjamin Netanyahu, expôs fragilidades no sistema de defesa, no sistema de inteligência de Israel, e aí isso também acaba refletindo aqui nos Estados Unidos. Então foi um golpe enorme para essa imagem de um exército tão forte, que Israel sempre teve, de uma defesa tão forte, e de Israel não deve deixar isso barato. Então, e agora tem essa contraofensiva e tem esse posicionamento dos ministros, tanto do lado de Israel quanto do lado dos Estados Unidos, de querer demonstrar força, de querer demonstrar união e querer demonstrar que Israel continua sendo, sim, muito forte e capaz de se defender. Até porque, Mariana Janjacmo, a guerra também é feita de gestos. Então, a partir do momento que você tem 2 porta-aviões americanos no litoral da faixa de Gaza, a possibilidade de chegar mais um porta-avião britânico, é aquele aviso. Se caso o Hezbollah e o Irã forem adiantes, aí sim Estados Unidos e Reino Unido entram de cabeça na guerra. E a presença de Antony Blinken nesse sentido é muito importante. Por isso que eu te pergunto. Ontem a gente discutiu aqui a respeito do convite feito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para Joe Biden. Avançou esse convite? Joe Biden vai mesmo visitar Israel agora, nessa semana? Há discussões, Uribe. A Casa Branca está discutindo se Biden aceita esse convite e quando essa visita poderia acontecer. Hoje mesmo, Biden cancelou um compromisso que tinha, uma viagem para o Colorado, onde ele ia falar sobre energia eólica. Ele cancelou essa viagem para receber informações da equipe de segurança, para se reunir com a equipe de segurança e falar sobre a guerra. Então, isso já mostra a importância, que Biden está dando para esse assunto. Isso depois de, claro, ter deixado de lado essa questão de Israel-Palestina no mandato dele, aí sofreu muita pressão sobre isso e agora faz gestos para mostrar como essa questão é sim importante para ele e como os Estados Unidos estão sim ao lado de Israel. Então, nesse sentido, uma visita de Biden a Israel seria muito interessante. Inclusive, um porta-voz do Exército de Israel disse que teria uma importância estratégica essa visita de Biden. Imagine só, se ele realmente for a Israel, apertar mãos de Netanyahu, isso apesar do afastamento entre os dois, porque, claro, estão em lados
políticos opostos, polos políticos, né, completamente opostos. Netanyahu, responsável pelo governo mais conservador da história de Israel, mas hoje essa imagem dos dois em Israel teria um peso político muito importante para os dois países, um peso político muito importante para Joe Biden, que tenta fazer esses gestos, então demonstrando o quão ele leva a sério essa situação e o quão preocupado está com essa situação da guerra. E prova disso também é a visita, né, de vários oficiais, autoridades mais sêniores do governo americano, como essa viagem de Antony Blinken, como o secretário de Defesa americano também, Lloyd Austin. Então, todas essas figuras que vão a Israel, que vão aos países ali da região, já são uma demonstração da relevância que os Estados Unidos estão dando para esse assunto. Mais uma visita do presidente, claro, mudaria toda a situação, né? Tornaria isso ainda maior. Então, isso pode ser sim feito, isso seria importante politicamente para Biden, muito importante também para Netanyahu, só que uma visita do presidente não é algo fácil de se planejar, exige todo um esquema de segurança específico. A gente acabou de falar, né, que as sirenes soaram em meio ao encontro de Antony Blinken ali com o Netanyahu, então os dois tiveram que ir para um bunker, imagina, tiveram que se isolar por 5 minutos. Então, imagina só, né, uma situação complicada para uma visita presidencial, mas há discussões sim, as discussões estão em andamento na Casa Branca, Uribe.